Glória a Deus. Eu queria que colocasse aqui em Números 20, do 1 ao 13. Números 20, do 1 ao 13. Em nome de Jesus. A palavra diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante ao Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figo, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para entrar na tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara com o seu irmão Arão e reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá água, e vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os seus rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este havia ordenado. Moisés e Arão se reuniram à Assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escuta, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou água, e a comunidade e os seus rebanhos beberam. E o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para orar, para honrar a minha santidade, à vista que os israelitas, vocês não conduzirão a esse povo, a comunidade, para a terra que vos dou a vocês. E essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde eles manifestou a sua santidade entre eles. Amém? Irmãos, aqui nós estamos vivendo, o povo estava vivendo um tempo, pode sentar. Aqui o povo estava vivendo um tempo de transição, onde Miriam, ela morre. Imagina situações como essa, vivendo uma situação difícil, mas o Senhor, Ele continua falando, o Senhor continua orientando o seu povo, o Senhor continua direcionando o seu povo. E aqui o povo já começa o quê? Naquele lugar não se encontrava água para a comunidade. Por esse motivo se reuniram e começaram a reclamar contra Moisés e Arão. Irmãos, essa falta da presença do Senhor, essa falta de um bom relacionamento com Deus, porque esse povo já tinha passado uma vez a necessidade de água, mas o Senhor, Ele sempre supriu a necessidade do seu povo. Em Deuteronômio vai dizer que o povo andava no deserto, e durante o dia uma nuvem da tua glória, e durante a noite uma cortina de fogo. A roupa crescia no corpo, e a sandália não desgastava. O povo vivia 40 anos andando com o Senhor, e todo dia o maná descia do céu. O povo andava com o Senhor, e todo dia a provisão do Senhor. Mesmo vivendo isso,
mesmo passando 40 anos, vendo a provisão, a primeira vez que vai faltar água, o povo começa a murmurar, o povo começa a murmurar contra os líderes do Senhor. Mas eu não quero falar só disso, eu quero falar que Deus nessa noite, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece aquilo que você está passando nessa noite, aquilo que eu estou passando nessa noite. Ele conhece o meu andar. A palavra vai dizer: se eu subo até ao céu, lá te encontro. Se eu desço nas profundezas, também te encontrarei. Para onde iremos nós? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Está comigo? Vamos então. E o que era Moisés e Arão faz? Lá no 6, vai dizer assim: Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda ao encontro, e prostraram ao seu rosto rente ao chão, e apareceu a glória de Yahvé. Irmão, em todo momento de dificuldade, em todo momento, como Moisés e como Arão estavam passando, esse momento de transição, esse momento de angústia, esse é o momento de dor, esse momento que talvez nós não sabemos, mas o direcionamento que nós devemos tomar, a melhor solução é fazer como Moisés e Arão fez, é orar ao Senhor, é buscar a presença de Deus, é buscar aquele que a palavra diz que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, irmãos, talvez a gente olha a igreja como um todo, a igreja também passa por situações, passa por um momento de transição, passa por um momento onde a igreja precisa se levantar e precisa colocar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: se meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face, eu sararei essa terra. Então o que nós precisamos fazer, irmão, é nos colocar na presença do Senhor, é nos colocar diante do Senhor, apresentando a nossa causa, apresentando a nossa vida, apresentando a nossa dificuldade, apresentando para que nós possamos ouvir a Deus. Irmãos, como os dias são difíceis para ouvir a Deus, como os dias são difíceis para buscar uma orientação do Senhor, a buscar aquilo que está no coração de Deus. Irmãos, é muito barulho, é muitas coisas, o tempo está curto, e nós não temos tempo para viver um tempo da presença, e o tempo que nós temos, nós não fazemos isso, mas o Senhor é um Deus que nos conhece. Deus é um Deus que conhecia Moisés e Arão. E Deus vai falar o que para Moisés? Aqui Deus vai falar com Moisés, diz assim: Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado e reúne com a comunidade toda, tu e teu irmão Arão, e em seguida sobre os olhares dele, diz essa rocha, que faça fluir águas, e fará, pois, jorrar água da rocha, e darás de beber o povo e todos os animais. Amém? Então Deus, Ele está sempre ali, para nos direcionar, para falar conosco, para nos conduzir, para nos amparar. E Deus vai falar com Moisés: chama o povo, e pega, e vai de frente da rocha, e fala com a rocha. Olha o que Moisés vai fazer. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo,
E em seguida Moisés exclamou: ouve agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água dessa rocha para vos saciar a sede? E em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado. Imediatamente jorrou água e saciou a sede de todo o povo e seus rebanhos. Amém? Então Moisés chama o povo. Deus não mandou Moisés chamar o povo. E ele ainda vai insultar o povo, chamando o povo de rebelde, chamando o povo que não está fazendo aquilo, e ele não está fazendo aquilo que Deus quer. Por isso ele é impedido de entrar na terra prometida. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos impedidos de estar em lugares porque nós não ouvimos a voz do Senhor e não fazemos aquilo que Ele tem nos preparado. Mas o Senhor, Ele se move. O Senhor continua o mesmo. O Senhor, Ele se move. E nesta noite, o Senhor está movendo sobre esse lugar. Deus conhece a sua necessidade. O Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar. Ele conhece a nossa necessidade. A nossa necessidade como igreja. Então talvez nós viemos nessa noite, nesse lugar. E eu creio que a mão do Senhor está estendida sobre esse lugar. Para nos trazer direção e orientação. Para nos levar ao lugar que Ele quer. E uma coisa que o Espírito Santo de Deus é água viva. Então fique tranquilo, não vai faltar água, não vai faltar suprimento do Senhor, não vai faltar aquilo que está para Deus fazer. Só queria mostrar aqui em Deuteronômio 29, 5, só para a gente ver como Deus agiu no meio do povo, como Deus fez. Em nome de Jesus, Deuteronômio 29, 5. Para a gente ver como Deus já tinha feito com o povo, né? Como Deus já tinha agido no meio do povo. Como Deus já tinha suprido a necessidade do povo dele. E nessa noite, eu vejo uma provisão do Senhor para esse lugar. Eu vejo uma provisão de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Que o Senhor possa, assim como Ele supriu a necessidade, dando água, dando provisão, olha, ó. Durante 40 anos, em que conduziu o povo pelo deserto, disse ele, nem suas roupas, nem sandália dos seus pés se gastaram. Então, irmão, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada com Cristo, Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a gloriosa riqueza que é em Cristo Jesus. Então Deus é um Deus que supre necessidade. A palavra do Senhor diz que a igreja é o melhor lugar que nós podemos estar, porque aqui há a revelação do Senhor. Aqui há uma busca a qual Deus tem para nossas vidas. Eu queria colocar um posicionamento, está em Abacuque 2, do 1 ao 4. Um posicionamento que Abacuque teve diante de uma situação. Que Abacuque teve que se fazer para que as coisas viessem a fluir. Para que as coisas viessem a estar conforme a vontade do Senhor. Olha o que ele diz. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei uma posição sobre a muralha.
e guardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Amém? Irmãos, assim como Abacuque, no tempo de aflição, assim como Abacuque, ele veio o quê? Ficarei em meu posto em sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, e guardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então é o momento de nós como igreja, sabendo que Deus tem um mover para esse lugar, sabendo que Deus tem uma direção para a nossa casa, sabendo que Deus tem um posicionamento para as nossas vidas, nós devemos fazer como Abacuque, nós devemos nos colocar como sentinela, nós devemos nos colocar na torre de vigia, nós devemos nos posicionar diante da presença do Senhor e aguardar para ver o que Ele vai dizer, aguardar qual é a direção a qual Deus vai nos dar, qual é o posicionamento a qual Deus nos dá. Mas não deixe de orar, não deixe de buscar, porque Deus, Ele tem grandes coisas a fazer nesse lugar. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos fortaleceu o Senhor, até aqui a graça do Senhor nos acompanhou. Irmão, nós talvez não merecemos, mas o Senhor sempre está do nosso lado, sempre está nos conduzindo a momentos de grande prazer, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que colocasse aqui Ageu 2, do 4 ao 7. Ageu 2, do 4 ao 7. Irmão, esse texto de Ageu é um texto assim, é gostoso de ver. É um texto assim que talvez, se a gente ministrasse todas as vezes, Deus vai falar conosco. Porque é um texto onde vai ver Deus se levantando para ajudar o povo, Deus se levantando para edificar o templo dele. E a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Senhor. Então, é Deus mostrando o alvo. Olha o que Deus vai falar. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, o povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que Deus fez com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Amém? Irmãos, olha o que Deus vai falar. Esforça-te, Josué, esforça-te, Josadaque, esforça toda a terra, porque Ele vai fazer tremer céus e terras. Ele vai dizer: esforça todo o povo da terra, exorta o Senhor e trabalhai com dedicação, porquanto eu estou convosco. Então Deus o que chama o povo a se esforçar, porque Ele está conosco. Deus chama-nos a voltar para a presença dEle, porque Ele vai continuar nos ajudando, Ele vai continuar conosco. Essa presença do Senhor, Ele vai dizer: eu estou convosco. Assim que Moisés disse: se tua presença não for comigo, eu não descerei desse lugar. Irmãos, nós precisamos voltar a buscar a presença do Senhor. Nós precisamos voltar a buscar a direção do Senhor. Nós precisamos voltar a andar
em comunhão com o Senhor. Eu não sei como vocês estão vindo nesse lugar, mas a mão do Senhor está estendida nesse lugar, para ajudar vidas nesse lugar, em nome de Jesus. Então, Deus aqui está mostrando um alvo, Deus está manifestando para consertar o que está estragado, Deus está levantando do chão. É um texto que Israel está vivendo um problema, e um problema mal resolvido. Irmãos, o povo voltou do cativeiro para o quê? Com um decreto para reconstruir o templo. E o povo não estava preocupado com o templo. O povo estava preocupado com a casa, para edificar suas casas, edificar seus negócios. Mas isso era uma ruína, porque o templo do Senhor era o coração de Deus. O templo do Senhor é onde, quando o pessoal precisava de um milagre, ele ia e buscava o milagre. Quando o povo precisava de uma cura, ele ia e buscava uma cura. Quando eles precisavam de algo, eles iam até o sacerdote para ver a direção que o sacerdote fazia. Mas a presença do Senhor um dia saiu daquele lugar, e aquele lugar se transformou em uma ruína. Mas eu creio que Deus nessa noite, Ele está edificando vidas desse lugar, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos templos da promessa, nós somos templo daquilo que Deus tem, e Deus, Ele ama o seu povo, por isso Ele volta a levantar. Aqui Ele vai levantar Ageu, mas amanhã eu creio que Deus vai levantar você para a torre de vigia, em nome de Jesus. O profeta Ageu vai ser levantado para contrariar a situação que está acontecendo em Israel. A Bíblia diz que a casa de Deus, a morada de Deus foi destruída, e ninguém gastou tempo para erguer a casa de Deus. Quando Salomão, impulsionado pelo Espírito Santo, foi para construir o sonho do pai dele, ele vai resolver a erguer a casa do Senhor. Ele vai construir o famoso templo de Salomão. O templo era a beleza do Senhor, era a coisa mais bonita que tinha, produzido estava. Quando o templo... Então é isso, irmão. Deus, Ele tem algo. Deus está movendo nesses tempos para algo sobre a nossa vida. Deus está movendo para a igreja do Senhor. E nós cremos nisso, irmão. Nós intercedemos por isso, para que Deus venha a fazer a vontade desse lugar. O que diz a palavra? Que seja feita a tua vontade, como é na terra, assim como é no céu. E Deus tem algo bom para nossas vidas. Deus tem algo que Ele quer fazer em nosso meio. Então, Deus quer nos reconstruir a cada momento. Então aqui Deus vai dizer que nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar vencendo, porque o alvo do Senhor é o quê? É destruir o templo do Senhor. Naquele tempo, a inveja, as coisas vieram para destruir o templo do Senhor, mas o Senhor nessa noite Ele se levanta para erguer o templo do Senhor, sabendo que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso demais para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. E eu peço nessa noite que o Senhor venha com a graça sobre esse lugar, que o Senhor venha estendendo a mão sobre cada vida, aquele que está necessitado, Deus possa suprir a necessidade,
e Deus possa confortar o nosso coração, que nós possamos sair daqui crendo que o Senhor, Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Deus tem um plano de salvação. Irmão, a igreja, ela não foi construída por mãos humanas. Esse templo de pedra foi construído, mas a igreja é uma direção do Senhor, é qual Deus levantou ela, e ela precisa fluir, ela precisa tomar o rumo a qual Deus tem para esse tempo. Os tempos são difíceis, mas aqui, assim como diz a tua palavra, que o Senhor estava com eles, e que nós precisamos buscar a presença do Senhor, que nós buscamos buscar esse momento, irmão, a direção a qual o Senhor tem para esse lugar. E eu creio, irmão, que quando nós voltarmos para o Senhor, quando nós voltarmos para buscar essa presença, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos impulsionar, Ele vai nos levantar de forma sobrenatural. E eu creio, irmãos, que quando a presença do Senhor se estabelecer e fazer morada em nossas vidas, irmão, as coisas começam a fluir, o louvor já muda, a presença do Senhor já se torna notável, os milagres vão acontecendo dia após dia, os prodígios vão acontecendo dia após dia, e nós possamos cada dia mais render ao Senhor, render graças àquele que vive, àquele que reina. Irmãos, eu queria que você colocasse de pé, o louvor já pode subir aqui. Nós vamos entrar num momento de oração nesse lugar, irmão. Nós vamos começar a buscar essa presença nesse lugar. Nós vamos buscar essa presença que é vida, que essa presença que nos fortalece a cada dia, que essa presença que nos agracia, assim como Deus foi aqui em Ageu, a levantar esse templo, a levantar essa presença, assim como Deus foi com Abacuque, assim como Deus foi com Ageu, assim eu creio que Deus está nesse lugar, irmão. A presença do Senhor está no lugar, não que nós merecemos, mas é uma graça do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Então nós vamos começar nesse momento a orar, a buscar do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, assim como o Senhor foi, ó Pai, com a vida do teu povo, ó Pai, assim, ó Pai, como o Senhor edificou o templo do Senhor, ó Pai, assim, ó Pai, como o Senhor levantou Ageu naquele tempo, ó Pai, para declarar esforça de todo o povo da terra. Pai, nesse momento nós ouvimos a tua voz, ó Pai, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um mover para esse lugar, Senhor. Por isso, ó Pai, nós clamamos a tua presença sobre esse lugar. Nós clamamos, ó Pai, o teu agir sobre esse lugar. Nós pedimos, ó Pai, estenda tuas mãos poderosas, Pai, sobre cada vida nesse lugar. Pai, aquele que entrou triste nesse lugar, Pai, que a unção do teu Espírito visita a vida dele, ó Pai. Que a unção do teu Espírito, ó Pai, visita trazendo alegria. Porque a palavra do Senhor diz, ó Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós pedimos nessa noite, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, nos ajuda nessa noite, ó Pai. Traz um ânimo novo sobre nossa vida, ó Pai. Nós somos, ó Pai, um templo do Senhor, ó Pai. Nós somos chamados, ó Pai, para a edificação da tua casa. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estenda as tuas mãos poderosas nessa noite, ó Pai, e vai, Senhor, edificando cada vida que está nesse lugar. Vai edificando, ó Senhor, com a tua presença nesse lugar.
Nós cremos, ó Pai, no Teu poder. Nós cremos, ó Pai, no Teu agir. Nós cremos, ó Pai, que o Espírito do Senhor está sobre esse lugar. E o Senhor já está movendo, ó Pai, sobre cada vida. Nós intercedemos, ó Pai, por cada vida, Senhor, que entrou nesse lugar, que ouviu, Senhor, o Teu chamado nessa noite, que ouviu, ó Pai, a Tua voz para estar nesse lugar. Nós convidamos, ó Pai, a que a Tua presença, ó Pai, habite em nosso meio, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça, Senhor, uma visitação nessa noite. Que a Tua presença, Senhor, seja real nesse lugar. Pai, move nessa noite, ó Pai, céus e terras, ó Pai. Move nessa noite, ó Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado nesse lugar. Pai, eu peço, tira, Senhor, toda a tristeza do nosso coração. Pai, tira, Senhor, tudo aquilo que nos fez, ó Pai, entristecer. Pai, toda falta de paz nesse momento nós clamamos, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, que os pensamentos, ó Pai, a qual o Senhor tem sobre nós, eles são de paz e de prosperidade, ó Pai. Nós declaramos sobre esse lugar, Senhor, a paz do Senhor em